Vamos junto, irmão, nessa noite nós vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus. Vai ser diferente, vamos usar a rede social, mas a palavra que vai ser saída é a mesma aquela que nós ouvimos pessoalmente. Antes, porém, eu quero pedir a presença de Deus para que vamos abrir a sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome eterno de Jesus, Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas, nossos erros. Pedimos a tua assistência através do teu Espírito, possa abrir nosso entendimento, possa abrir nossa compreensão da tua palavra. Possamos cada dia fazer a tua vontade e andar em teus caminhos, meu Pai. Te peço pelo teu povo, pela tua igreja, pelos idosos, pelas crianças, pelos jovens, por todos aqueles, Senhor Deus, que quer andar e fazer a tua vontade, queira ser com a vida de cada um, implantando o temor em cada coração, Senhor Deus. Não nos desampara, Senhor, desse mundo de pecado, de dor, de miséria, desse mundo de mentira e de falsidade. Dá-nos o arrependimento e a conversão. Nos prepara para os acontecimentos finais da história desse mundo. E acima de tudo, nos prepara quando o nosso nome for tomado no céu. Possamos estar entre aqueles que vão ser absolvidos para a eternidade. Nos prepara para o retorno de Jesus a essa terra. Te peço a bênção, te peço a graça e favores, encarecidamente, com perdão de nossos pecados, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, que reina para sempre. Amém. Na sequência, irmão, nós vamos então, nós vamos estudar a palavra de Deus. O assunto que nós temos para essa noite é um assunto importante que diz respeito à nossa vida espiritual, nosso crescimento espiritual. Vamos falar sobre o autor da fé. Que a bênção e a paz de Deus possam repousar no coração de cada um. E que a mensagem de Deus possa encontrar lugar no nosso coração. Antes, porém, quero convidar todos para louvarmos a Deus. Cantaremos o hino de número 318.
Que a bênção e a paz de nosso Pai Celestial seja conosco e na sua palavra também. Nós vamos fazer a consideração na palavra de Deus. Está baseado no livro do Gênesis. Gênesis, seu livro das origens, e o personagem central daqui do livro do Gênesis se encontra em 26, verso 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão, irmão, nós sabemos que é chamado amigo de Deus, chamado também o pai da fé. Mas como homem, como qualquer ser humano, Abraão, Deus o chamou do Ur dos Caldeus, um homem pagão, para transformar-se em um homem de fé. Na trajetória, na vida de Abraão, teve altos e baixos. Abraão muitas vezes duvidou das mensagens que Deus dava até ele, quando Deus falou que dele sairia um filho, um descendente dele, ele, Sara, riram. Abraão também apresentou a Eliezer perante Deus como sendo o filho herdeiro, o filho da descendência. Deus também não aceitou. E Abraão também, quando Deus o chamou para aquele grande sacrifício e ofereceu seu filho Isaque, Abraão também duvidou. Essa foi a trajetória da vida desse homem. Até o fim, Abraão, quando Deus o chamara para essa trajetória religiosa, o pai da fé tinha 75 anos. No livro de Gênesis, no capítulo 25, nos fala que Abraão durou 175 anos. Isaque nascera quando ele tinha 100 anos de idade. Assim, irmãos, a vida de Abraão foi uma vida peregrina, foi uma vida difícil, mas ele foi um homem que agradou a Deus. Abraão, ele é tido na Escritura Sagrada como um grande exemplo para a nossa vida religiosa. Nós sabemos, irmão, que de Abraão são destacados 3 grandes povos, né? As pessoas que copiam a vida desse homem de fé como uma vida que pode ser aceita por Deus. Os islâmicos, né, que vieram de Ismael, cultuam a Deus através de Abraão. Os judeus, obviamente, nós sabemos que Abraão, né, eles são descendentes de Abraão. E nós, como cristãos, nós somos filhos de Abraão. Segundo diz a palavra de Deus, nós somos descendentes de Abraão, não sanguíneo, não no sangue, mas nós somos descendentes de Abraão através da fé. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou a respeito de Abraão. No Evangelho de São João, nos fala assim, no capítulo 6 de São João. Diz assim a respeito desse homem. Jesus falou, capítulo 8. Se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Pois bem seis que sois descendentes de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Então falo do que vim junto ao Pai, e vós fazeis o que também ouviste de vosso pai. Responderam-lhe os judeus, nosso pai é Abraão. Diz Jesus, se sois descendente de Abraão, fazeis as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me a mim, que vos falei a verdade, que de Deus ouvi. Isso Abraão não fez. Então Abraão, ele foi um homem que obedeceu a Deus, como já comentamos, e os judeus pautavam a sua vida religiosa pela fé de Abraão, né, pela sua espiritualidade, pela sua sinceridade com Deus, pelos seus convívios com Deus. E quando nosso Senhor chegou oferecendo o perdão,
oferecendo a liberdade, a salvação. A intenção deles qual era? Era tirar a vida de Cristo. E quando Jesus falou para eles que o libertar, né, daquela escravidão que eles estavam, escravidão espiritual, escravidão do conceito errado no que diz respeito ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse que eles eram descendentes de Abraão e procuravam matar. Na realidade, eles disseram, né, que nosso pai é Abraão, né, nosso pai é Abraão. Então, se eles fossem filhos de Abraão, eles iam fazer as obras de Abraão. Abraão aceitou a Cristo, entendeu a oferecer o seu filho Isaque em forma de sacrifício, simbolizando ali que Jesus seria morto em favor da humanidade. O pai da fé, Abraão, ele obedeceu a Deus, fez a vontade de Deus. Agora os judeus, ao contrário, ali estava, né, o Cristo, o Salvador, ali estava em que os símbolos e sombras apontavam, ali estava nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eles, pelo ciúme, pela inveja, pelo preconceito, eles queriam tirar a vida de Cristo. Então Cristo falou, se vós fosseis descendente de Abraão, vocês não iriam tirar a minha vida. Ao contrário, eles iam aceitar o sacrifício e aceitar Cristo como seu Salvador pessoal. De filho de Abraão, Jesus disse no verso 44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer a vontade de vosso pai. Ele é homicida, desde o princípio nunca se afirmou na verdade, porque nele não há verdade, e quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então, irmãos, todos nós, né, que queremos ter essa semelhança de Abraão, pai da fé, devemos procurar harmonizar a nossa vida o mais próximo possível de Cristo como nosso eterno e suficiente Salvador. Então, a palavra de Deus nos insta a praticarmos a obra de Abraão. E para praticarmos a obra de Abraão, temos que estar em harmonia com a palavra de Deus. Nosso Senhor reconheceu muitas pessoas sendo descendentes de Abraão. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 8 e o verso 11, nosso Senhor, ele se admirou da fé de uma pessoa que não tinha nada a ver com descendência abraâmica, e Cristo elogiou, né, que foi aquele soldado do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, o verso-chave diz assim, porque vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, reclinar-se-ão com a mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, o que é ter a descendência, a semelhança de Abraão? É correspondente à obra de obediência e obra de aceitação. O apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 4, Paulo nos fala o seguinte a respeito dessa experiência dos judeus com Abraão, o pai da fé. Diz assim, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois se diz a Escritura, creu Abraão em Deus, isto lhe foi imputado como justiça. Então, irmão, esses 3 versos aqui nos falam da experiência de Abraão ao alcançar o favor de Deus pelas obras. Mas essa obra que Abraão alcançou foi mediante a justificação dada por Cristo no seu coração. Então o homem não é salvo pelas obras, o homem é salvo pela graça de Cristo, mas é necessário que o homem tenha obras correspondentes. Isso é que faz a justiça de Cristo no ser humano. É implantada a justiça de Cristo para que o homem possa entrar em processo de obediência. A fé
e as obras. São dois ramos usados para auxiliar no nosso progresso espiritual, na nossa vida espiritual. Mas ela não nos salva. Quem salva é Jesus Cristo. A justiça de Cristo é a única no céu que é aceitável diante de nosso Pai Celestial. Então Abraão, ele não foi justificado pelas obras, ele não foi salvo pelas obras, ele é salvo por Jesus Cristo. Assim Deus faz com o ser humano, implanta no homem a justiça de Cristo. O que é a justiça de Cristo? É obediência. É o processo que o homem começa a andar na obediência para não matar, não roubar, não adulterar, não fazer coisa nenhuma. Essa justiça que é implantada em nós, através da obra também do Espírito Santo. Capítulo 4, na continuação, verso 18 em diante, diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, por tinha 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes fortalecendo-se na fé, dando glória a Deus. Então vemos o mecanismo da fé, da obra. Ele teve que ter obras correspondentes na sua crença de que Deus ia lhe dar um descendente, que seria Isaac, e dele sairia não mais uma família. Abraão quer dizer pai de muitas multidões da nação. Abraão, pai de família, e Abraão, pai da multidão. Assim, irmãos, que ele já estava com o corpo como amortecido. Sara também já tinha passado o tempo, ele já estava com 100 anos, mas ele teve que exercer a sua fé, as suas obras, a sua crença na palavra de Deus. Assim não é diferente com nós, né? Assim todos aqueles que se aproximam de Cristo, que devem ter essa experiência de Abraão. Quero ler um texto aqui que está no Desejado de Todas as Nações, na página 451. Esse pensamento é muito sagrado, muito importante, que devemos atentar. Os fariseus haviam declarado ser filho de Abraão. Jesus disse que essa pretensão só podia ser assegurada mediante a prática e as obras de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão viveram como ele próprio vivera, uma vida de obediência a Deus. Não buscariam matar aquele que estava falando a verdade que lhe fora dada por Deus. Conspirando contra Cristo, os rabis não estavam fazendo as obras de Abraão, não tinham nenhum valor a simples descendência natural de Abraão, sem ter com ele ligação espiritual, a qual se manifesta em possuir o mesmo Espírito e fazendo as mesmas obras que eram de seus filhos. Então não adianta ter apenas o nome, né? Não adianta apenas chamar Abraão de pai da fé, mas é uma ligação espiritual, uma ligação de fé. O apóstolo São Paulo diz lá em Gálatas 3, verso 20, vós sois descendentes de Cristo mediante Abraão, a fé de Abraão. Na sequência diz assim na página 451, Desejado Todas as Nações. A descendência de Abraão demonstrava-se não por nome e linhagem, mas pela semelhança de caráter. Assim, a sucessão apostólica não se baseia na transmissão de autoridade eclesiástica, mas nas relações espirituais. Uma vida influenciada pelos Espíritos Apóstolos, a crença e ensino da verdade por eles ensinada. Eis a verdadeira prova da sucessão apostólica. Isto é que constitui os homens sucessores dos
primeiro mestre do Evangelho. Então, irmão, a sucessão apostólica, ela não se dá apenas por uma relação humana, né? por uma tribo, pelo um nome de pessoa, mas é algo muito mais profundo. A sucessão, ela se dá é uma relação espiritual, uma vida influenciada com a vida desse homem, do pai da fé. Então, essa é a prova da verdadeira sucessão. Hoje em dia, como é que é vista a coisa? A pessoa não tem uma obra correspondente, não tem uma fé correspondente, não tem uma ligação com Deus, não tem uma vivência com Deus através da oração, através de uma vida de humildade, de submissão, de obediência à sua palavra. E muitas vezes, irmão, essa pessoa tem uma autoridade pastoral. Essa autoridade pastoral diz aqui que ela só tem um valor se tiver uma relação espiritual como tinha Abraão com Deus. Abraão apenas não vivia com Deus, mas ele era um homem que correspondia aos ensinos e às obras de Deus. Deus, ao chamar Abraão, ele obedeceu à voz de Deus. Então, Abraão, irmão, é um digno exemplo da vida de todos aqueles que querem fazer a sua vontade. Abraão, irmãos, ele é um digno exemplo de fé, de imitação. Mas quem é o nosso digno exemplo de obediência, de conformidade em andar com Deus? Seria Abraão, Isaac, Jacó, seria Daniel, seria Enoque, grande Enoque? Não. A palavra de Deus diz que o nosso grande exemplo é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Declaro isso no livro de Filipenses, no capítulo 2, verso 5 em diante. Vou ler o pensamento que diz assim para todos nós. Filipenses 2. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisas da vida, mas vaziando-se a si mesmo, tomando-se forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aí está. Abraão é conhecido como homem que obedeceu à voz de Deus. Mas Abraão, irmãos, teve suas falhas, teve seus fracassos para conseguir agradar nosso Pai Celestial. O apóstolo Paulo apresenta o nosso grande modelo, o qual foi exaltado no céu, o qual é adorado pelos anjos, o qual todo mundo tem que dobrar o joelho. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que ele, achando-se na forma de homem, humilhou-se, tornou-se obediente em morte e morte de cruz. No Salmo 40, verso 8, é dito assim: deleito-me, ó meu Deus, em fazer a tua vontade, e a tua lei está dentro do meu coração. Este texto vem referindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro passo também deve ser seguido é a fé. No livro de Hebreus, no capítulo 11, é demonstrado aí a fé de Abraão, a fé que ele adquiriu com a sua experiência em Deus, chamado o Pai da fé por todas as nações que o professam a seguir esse homem como um grande exemplo. Mas quem é o Pai da fé, irmão? Quem é o nosso modelo de fé? O apóstolo São Paulo, escrevendo no livro aos Hebreus, diz assim, Hebreus capítulo 12, e o verso 2, São Paulo diz assim: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, está sentado à direita do trono de Deus.
Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. Eis o nosso grande modelo. Na trajetória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não teve falha. Não teve, de forma alguma, Ele não vacilou. Ele prosseguiu, Ele andou pela fé, Ele comeu pela fé, Ele viveu pela fé, trilhou pela fé. E Ele é o nosso autor e consumador. Ele é o produtor da fé, Ele é o dono da fé. No Apocalipse, capítulo 14, verso 12, a Bíblia diz assim: aqui está a paciência dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, todos aqueles, que precisamos cada dia galgar essa experiência que obteve o Pai da fé. Só havemos de galgar mediante a obediência de Cristo, a justiça de Cristo, os méritos de Cristo, irmão. Somente Cristo que pode nos apresentar perfeito diante de Deus, só mediante a sua graça. Qual é o convite que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos faz para que possamos alcançar? Na palavra de Deus, no Evangelho de São Mateus, nosso Senhor, no capítulo 11, e o verso 28, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eis o convite que Cristo faz para todos nós. Se queremos galgar uma experiência na nossa vida com Deus, uma experiência religiosa como obteve Abraão, devemos aceitar esse doce convite. Indo a Cristo, acharemos força, acharemos refúgio, acharemos de onde tirarmos, onde podemos vencer todas as nossas falhas e os nossos erros. E Ele planta no nosso coração o jugo dele. No Mensagem Escolhida, no volume 1, quero ler um pensamento que diz assim: quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Não pode o homem salvar sem obediência, mas suas obras não devem provir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer e efetuar segundo a sua vontade. Se o homem pudesse salvar-se por suas obras, teria ele algo em si mesmo, pela qual alegrar. O esforço que o homem faz em suas próprias forças para obter a salvação é representada como oferta de Caim. Tudo que o homem pode fazer sem Cristo é poluído pelo pecado, pelo egoísmo, mas aquilo que é operado pela fé é aceitável a Deus. Quando procuramos alcançar o céu pelos méritos de Cristo, a alma faz progresso. Olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé, podemos prosseguir em força, de vitória em vitória. Pois, por meio de Cristo, a graça de Deus opera nossa salvação completa. O importante é que quem procura alcançar o céu pela lei, pelas obras, pela obediência, tenta uma impossibilidade. Mas é Cristo que implanta no nosso coração, através do Espírito Santo, para que possamos andar em obediência e fé. Quem tenta alcançar a salvação sem Cristo, a pena inspirada diz que é como oferta de Caim. Mensagem Escolhida 364, volume 1. Então, irmãos, é somente pelos méritos de Cristo. Foi pelos méritos de Cristo que Abraão alcançou. Foi pelos méritos de Cristo que Enoque alcançou. E é somente mediante a graça e os méritos de Cristo que nós possamos alcançar. Nós só podemos alcançar as virtudes religiosas somente pelo sacrifício, pela vida
e pela a intercessão mediadora do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus sabe que nós vacilamos, Deus sabe que nós somos incrédulos muitas vezes, assim como Abraão foi. Mas Deus não desanima com a gente. Nós devemos lutar, nos apegar ao nosso Pai Celestial. A luta não é contra nós, não é contra o sangue, não é contra a carne. É contra principado, potestade, da maldade. O Senhor, nosso Senhor, sabe isso. Passou por aqui e Ele pode nos auxiliar. O apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Assim, irmãos, que possamos aceitar esse doce convite. O que é o jugo de Cristo? O que é o seu jugo? É a obediência, é a submissão à sua palavra. Deus abençoe a todos em Jesus Cristo. Nos dê a sua graça, o seu perdão, como Deus auxiliou Abraão tornar-se o pai da fé e cumprir toda a obediência à sua palavra. Que Deus possa nos ver, que Deus possa olhar para nós e dizer, este é meu filho amado, em quem me comprais, a minha filha em quem me comprais, mas que possamos, irmão, revestido da justiça de Cristo, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, temos paz com Deus. Que Deus nos dê graça, nos dê força e nos ajude a alcançarmos essa experiência, como alcançou o Pai da fé. Em nome eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como pedir, coroas
cercam as ondas do mar. Eu creio em ti, sim, creio em ti. Creio no prazer, alegria se vai. Ó Salvador, creio em ti. Senhor Jesus, graça te dou que tão bondosamente tem nos amparado. Neste momento te rogo que aumente nossa confiança em ti e que cresça a nossa fé cada dia mais. Derrame sobre nós o seu Santo Espírito para que possamos conseguir fazer a tua vontade e não a nossa. Perdoa todas as nossas transgressões e nos purifique com seu precioso sangue, em nome de Jesus. Amém.